Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais um treinamento da nossa empresa recém-constituída da ALO Inteligência em Gestão. E hoje nós vamos estar falando de uma situação extremamente importante dentro das organizações que tem a ver com o nosso desempenho dentro das organizações. Então isso é importante porque dependendo do nosso desempenho, a gente vai ficando mais satisfeitos, mais felizes, mas acima de tudo vamos conseguindo também fazer com que o nosso plano de carreira, desenvolvimento profissional e pessoal dentro da organização seja favorecido. Então, como que nós poderíamos aliar o nosso desempenho dentro da organização com as questões relacionadas à nossa satisfação pessoal, felicidade, que é muito importante, e com o nosso plano de carreira desenvolvido a longo prazo. Então, nós vamos trazer aqui alguns aspectos bem simples que são resultado de um estudo de longa data, são quase 30 anos aí de experiência, né? Vamos falar assim, relacionada a desenvolvimento de pessoas, recursos humanos. Então, nós vamos ter sempre uma questão relacionada ao nosso compromisso de crescimento. E é um resumo extremamente interessante, porque ele é bem simplificado, bem sintetizado. Não é isso? Então, vamos iniciar o nosso estudo. Então, vamos lá. Como falamos, né, nós temos um compromisso grande na nossa satisfação pessoal e com o desenvolvimento dos nossos negócios, a prosperidade. Então, dentro da nossa organização, nós vamos falar do grande pilar, talvez não, o principal pilar que nós temos dentro da organização e em tudo que nós fazemos. Então, esse pilar que vai sustentar todo o nosso negócio, toda a nossa atividade, são as pessoas, somos nós. Sem pessoas, sabemos nós, não há nada que se faça. Só as estruturas são estruturas sem vida, são estruturas mortas. Mas nós também não podemos estar estabelecidos apenas com as pessoas. Uma organização, uma empresa, possui uma série de recursos, uma estrutura física e outros recursos, desde dinheiro até uma organização para que a estrutura possa se estabelecer com competência, com eficácia e com sustentabilidade. Precisamos de processos. Não há como nós gerirmos qualquer atividade sem processos bem definidos, sem um fluxograma de processos. Sem processos, não fazemos nada. Tudo precisa ou exige processo. Quanto mais inteligente for um processo, quanto mais enxuto, quanto mais bem feito um processo, melhor para todos nós. Então existe, né, dentro dessa nossa construção, podemos pensar em uma casa, numa empresa, duas colunas, mas elas precisam estar sustentadas sobre bases sólidas. Se não estiverem sustentadas sobre bases sólidas, tudo isso vai ruir. E aonde está essa base sólida? A gestão. De que forma nós vamos gerir com bastante competência pessoas e processos. Como eu, enquanto administrador, enquanto dono, enquanto nós, equipe de trabalho, vamos gerir pessoas e processos para conseguirmos realizar ou fazer com que a nossa empresa tenha sucesso e prosperidade. Então vamos esmiuçar um pouco, primeiro em processos, né? Nós começamos antes com pessoas, né? Colocando elas no centro de tudo. Agora vamos pegar um pouco os processos, né? Processos nada mais são do que tarefas, do que atividades. E eu, enquanto profissional, vou ter que desenvolver tarefas, vou ter que desenvolver atividades que estão designadas dentro de um processo. Um processo simples, por exemplo, é fazer um café, né? Nas empresas nós temos um cafezinho. Qual é o processo, né, da feitura do café? Então, desde o esquentar a água, né, até buscar os recursos dentro de uma atividade que ela é sequencial. Eu não posso colocar uma água fria no pó. Então, antes eu tenho que esquentar. Então, todas as tarefas ou atividades estão relacionadas dentro de um processo. Eu tenho que obedecer esse processo. Quanto mais enxuto ele for e quanto melhor eu desenvolvo, melhor vai ser o meu produto final, o meu serviço final, nesse caso, o café. E o que seria esse desenvolvimento de tarefas? O que eu uso, né? Quais são as questões que eu vou buscar enquanto recursos para desenvolver as atividades ou as tarefas dentro de um processo? A razão, né?
é uma coisa racional. Conhecimento, eu tenho que ter conhecimento, o meu aprendizado, eu busco resultados sempre melhores, sempre crescentes, né? Eu tenho possibilidades de desenvolver tudo isso por conta da minha aprendizagem, do meu conhecimento. E eu tenho poder. Toda essa questão relacionada no desenvolvimento de tarefas, para deixar a coisa bem simples, tem a ver com a cabeça, com a razão, com o cérebro, né? Então, eu vou buscar um lado, né? Por isso que nós temos dois lados aqui, do meu conhecimento, da minha razão, do meu aprendizado, que são situações desenvolvidas ou armazenadas na minha razão, na minha cabeça, no meu cérebro, que tem a ver com processos, ok? Vamos passar para o outro lado, né? Do outro lado, o que eu tenho? Se do lado de cá eu tenho a cabeça que vai ser utilizados os recursos para o desenvolvimento de tarefas dentro de um processo ou de vários processos, do outro lado, eu tenho relacionamentos dentro da empresa, porque pessoas se relacionam e não há como organizar uma empresa a princípio sozinho. Mesmo que seja uma empresa individual, você vai ter que construir relacionamentos com clientes, com fornecedores, com pessoas de toda a natureza. Construir relacionamentos, olha que interessante. Então, essa síntese desse estudo que estamos apresentando, ele é o resultado, né, de mais de 30 anos aí que a gente trabalha com recursos humanos. Então, já é uma longa caminhada onde a gente tem construiu essa síntese, né, bem simples para a gente entender dentro do nosso desenvolvimento pessoal e profissional e dentro das estruturas empresariais como é que nós podemos olhar para tudo isso de uma forma muito simples, muito sintética e nos movimentar ou navegar dentro de tudo isso. Essa questão que envolve a construção dos relacionamentos enquanto desenvolvendo tarefas, né? Então veja o quanto que isso é importante, né? Construir relacionamentos enquanto se desenvolve tarefas. Isso é lá daquela obra, né, do monge executivo, muito interessante. A gente buscou isso lá então, né? Então, de um lado, nos processos, eu vou desenvolvendo tarefas. Enquanto desenvolvo tarefas, eu construo relacionamentos. Enquanto estou construindo relacionamentos, estou desenvolvendo tarefas. E na parte do construir relacionamentos, né? O que nós temos principalmente? Sentimento, né? Sentimentos meu e do outro, colaboração e cooperação. Eu tenho que colaborar, tenho que trabalhar em equipe, né? São equipes de trabalho, eu tenho que ter atitude e eu tenho que querer. Então, tudo isso está relacionado a o que dentro do meu arcabouço de recursos. Se do lado de lá eu tinha a cabeça, de cá eu tenho o coração. Então, olha que interessante, porque fica bem fácil, né? A gente só vive porque temos o sistema nervoso, aí, o cérebro que funciona e porque tem um coração que bate. Do lado de cá, eu tenho um coração, então eu tenho que querer, eu tenho que ter atitude. E do lado de cá, eu tenho que ter conhecimento, tenho que ter razão. Cérebro e coração, cabeça e coração, razão e sentimento, não é isso? Poder e querer. Porque não adianta eu poder e ter possibilidade de fazer algo se eu não quero. E não adianta eu querer fazer algo se eu não tenho a possibilidade, ou se eu não conheço, se eu não tenho o aprendizado. Então, eu tenho que saber como fazer, mas eu tenho que querer fazer. Então, a atitude é muito importante. E para a gente ir encerrando, né, porque é bem simplesinho o nosso primeiro treinamento, vamos dizer assim, como é que tem que estar a nossa cabeça e como é que tem que estar o nosso coração? Para eu querer, para ter atitude, né, eu diria que eu tenho que estar com o meu coração sempre quente, tenho que ter energia, tenho que ter gana, tenho que ter vontade, né? Eu tenho que ter esse combustível, essa caldeira sempre acesa, então o coração tem que estar sempre quente, não pode ser um coração frio. Ah, não quero, não faço, não vou, coração morno. Para que eu tenha de fato uma atitude de vencedor e para que eu queira de fato vencer, eu preciso estar com o coração quente. Quem tem que estar quente é o coração, né? A cabeça tem que estar fria. E a gente vê aqui que a gente erra muito, né? Às vezes a gente está com a cabeça quente, estressado, né? E com o coração frio. Então, o aquecimento do coração não pode interferir na razão. A gente não pode, por conta de relacionamentos, por situações dentro do trabalho, por às vezes alguma indisposição, constrangimento, melindre, por qualquer evento dentro das relações, né, que tem que ser quente, né, eu tenho que estar envolvido, eu não posso esquentar a cabeça.
né? Por questões de outras situações de processos, a minha cabeça tem que estar fria. Porque se ela aquece, né, se eu fico estressado, eu perco a capacidade do discernimento da sabedoria, eu perco a capacidade da razão e aí tudo vai por água abaixo. Então fica aí, né, em 10 minutinhos, basicamente, o nosso primeiro treinamento, bem sintético, mas é bastante interessante porque no desenvolvimento pessoal e profissional de cada um de nós dentro das nossas organizações, nós sempre podemos estar pensando assim: será que eu estou realizando um bom trabalho? Então eu vou pensar, como é que está o meu coração? Está quente? Como é que está a minha atitude? Como é que está o meu querer? Eu estou colaborando, estou cooperando, tenho sentimento, estou construindo relacionamentos? Se essa parte, né, está ok, beleza, vamos para a próxima. E como é que estão os resultados da minha ação? Eu estou obtendo resultados? Né? Eu estou sendo eficiente? Estou tendo uma performance? Como é que está essa minha possibilidade dentro da empresa? As tarefas estão sendo desenvolvidas de acordo? Os processos estão sendo vencidos? Estão sendo colocados em prática? Como é que isso está sendo desenvolvido em termos de cabeça, de razão e de conhecimento? Eu estou tendo novos aprendizados, estou fazendo treinamentos? Então, se eu conseguir gerir com bastante competência a parte que envolve processos, a razão, o cérebro e a cabeça, e a parte que envolve pessoas, relacionamento, sentimento, equipe, colaboração, atitude, coração, né? Quente de cá e fria de cá, então, ok, eu estou tendo um bom desenvolvimento. Façamos isso na nossa empresa e auxiliemos os nossos colegas também olhando para cada um e percebendo se alguém não está com a cabeça muito quente, ou estressado, né? Se de repente está com uma atitude morna, não está quente o coração. Então, ao avaliar isso de uma forma bem simples, nós conseguimos auxiliarmos a nós mesmos e ao nosso colega companheiro de trabalho. Então, fica aí, né, o nosso primeiro treinamento da ALO. Um bom dia a todos e até o próximo treinamento.